Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Alfredo, capítulo 20 de Apocalipse. Estamos aí, né? Chegou hein, rapaz? Chegou aqui os 1000 anos. 1000 anos. Vamos só dar uma introdução hoje praticamente sobre essa parte muito importante de Apocalipse, né? Sim, sim. Como todo Apocalipse é importante, mas essa aqui são um dos pontos, né, muito falados, com muitas dúvidas, muitas correntes, é literal ou não, né? Enfim, é símbolo, é alegórico, é símbolo, é um número, é uma época, enfim, são muitas dúvidas. E hoje nós vamos começar a desvendar esse mistério, porque a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, convido você a estar conosco nesse episódio que vai estar começando hoje no capítulo 20 de Apocalipse. Também, se você não é inscrito ainda, aproveita a oportunidade para, se inscreva, para você receber as nossas novidades também, né, para ajudar o canal, para que possa levar essa palavra aos confins da terra. Muito bem, também nossos episódios estão ao ar às 8 horas da noite, aqui horário dos Estados Unidos, toda segunda-feira, e aí no Brasil, às 21 horas. Estamos no Facebook, estamos no Instagram e, é claro, aqui também no YouTube, tá bom? Então, seja bem-vindo mais uma vez, estamos juntos. Alfredo, é contigo. Ok, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Hoje, então, começando aqui o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Sim. Né? Nós vimos a semana passada o final de todos os reinos do mundo, né, que reinaram. O reino onde Satanás ele estava dominando por todo esse tempo, né? E aqui no capítulo 20, começa então, como nós dissemos na semana passada, um novo tempo, né? Uma nova era. A criação volta de novo ao propósito de Deus, que Deus tem para o homem desde o princípio, desde que ele criou a terra, desde que criou o universo. Muito bem. Ele criou com um propósito, né? Sim. Então João diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. São correntes, São correntes, exatamente. Então, João olha e vê esse anjo descendo com uma chave do abismo. Então, lembra que nós falamos sobre o abismo, né? Onde fica esse abismo? Que abismo é esse? Que lugar é esse, né? Então, lembra-se daquela história de Lázaro e o rico, né? Eles diziam, quando Lázaro estava no lugar de tormentos, ele pedia, quando o rico estava no lugar de tormentos, né, ele pedia para Lázaro molhar o dedo na água fresca. Sim. E colocar na ponta da língua dele, porque ele estava em grande aflição. E o Abraão disse para ele o seguinte, disse, olha, não, os que estão aqui não podem passar para aí, nem os que estão aí para cá, porque existe entre nós um grande abismo. Ok. Não é? Então, eles são lugares onde a Bíblia fala, em algumas passagens, que estão presos. Habitação, seria uma habitação. Sim. Onde estão presos alguns tipos de demônios, alguns anjos que não guardaram a sua posição angelical, estão presos lá. E aqui diz o seguinte, que você veja que na semana passada nós falamos que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de enxofre, que arde com fogo e enxofre. Sim. Aqui, vai dizer no versículo 2, ele prendeu o dragão, sim, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ok. Então, Satanás não é jogado aqui ainda, no lago de fogo, porque o lago de fogo e enxofre é para a eternidade. Satanás ainda não vai estar ainda na eternidade, ele vai estar preso em um lugar separado, porque lago de fogo é eterno. Sim. Esse abismo, não. Esse abismo vai ter um tempo ainda, por 1000 anos ele estará preso lá. Uau. Né? E aqui vai falar 6 vezes, vai falar 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, vamos ver aqui depois nos próximos episódios sobre isso, né? Sim. Então, no versículo 3 diz assim, lançou-o no abismo e ali encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos, de novo, se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Ok, nós vamos nos deparar aqui nesses versículos hoje para explicar melhor. Certo. Então, a questão do milênio, dos 1000 anos.
Isso aqui é o que divide muitas opiniões e é onde muitas pessoas têm diferentes modos de pensar. Então, quando se estuda a escatologia, escatos no grego é últimos tempos, né? Escatos quer dizer as últimas coisas. Então, quando se estuda sobre as últimas coisas que irão acontecer, escatologia, e vai se falar principalmente do livro do Apocalipse, divide-se aqui em 3 principais pontos, que são os chamados amilenistas, pós-milenistas e milenistas. Sim. Ok? Então, milenistas são aqueles que creem que esses 1000 anos são literais. Ok. São 1000 anos de verdade que Jesus vai reinar aqui com as pessoas. Os amilenistas e os pós-milenistas são parecidos, mais ou menos parecido a ideia deles. No grego, a partícula A quer dizer não. Então, amilenista quer dizer que não existe um milênio literal. Uhum. E os pós-milenistas seguem a mesma linha. Mas qual é o principal ponto desta linha dos que acreditam que esse milênio ele não é literal? Bom, em princípio, no começo da igreja, todos os primeiros pais da igreja até o século V, todos eles criam que esse milênio, esses 1000 anos, eram literais. Ok. Então, Papias ele foi discípulo de João, do apóstolo João. Sim. Né? Foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Sim, né? Policarpo de Esmirna, né? De Esmirna, exatamente. Então, são pessoas que estavam bem próximas ao apóstolo João que escreveu isso aqui. Sim. Okay. E eles escrevem dizendo, não, haverá um tempo de restauração do reino de Israel, onde Cristo reinará 1000 anos. Então estaria tudo destruído, a terra que eu digo física. Física, exatamente. A parte de estrutura. Porque, dadas as guerras que aconteceram, a parte estrutural da terra, né, a parte de estrutura, de infraestrutura, exatamente, estaria destruída. Destruída. Então, o que acontece? Justino, o Marte, chega a dizer, haverá um reino de 1000 anos, onde a Jerusalém será reconstruída e adornada com toda a sua beleza. Justino, o Marte, que é ali pertinho também. Isso vai até o século V. Então, o que acontece? A igreja estava passando por grande tribulação, por grande problema, e eles esperavam a volta de Cristo, e esperavam que Jesus voltaria e implantaria 1000 anos aqui e restauraria o reino de Israel. Isso é tão forte, tanto nos apóstolos quanto nos os primeiros cristãos, e em toda a narrativa israelita, a espera de um reino aqui na terra, ela é muito forte, porque você veja que os próprios discípulos, quando Jesus ressuscita, eles perguntam assim, Senhor, é agora que será restaurado o reino de Davi? É agora que o Senhor vai restaurar todo o reino de Israel e o reino de Davi? Jesus olha para eles e dá a seguinte resposta, não vos é permitido saber os tempos que o Pai determinou por sua soberania. Então, Jesus não falou para eles, olha, esse reino que vocês estão pensando é um reino espiritual. Não. Esse reino é físico. Físico é um reino real, um reino físico. Então, todos eles esperavam. Veja que a mãe de Tiago e João vai pedir para Jesus, vai dizer assim, olha, permita que no teu reino os meus filhos, um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus fala, olha, isso não é de mim, isso aqui não é minha área, né? Sim. Quando sentar à minha direita e à minha esquerda, isso aqui é o Pai que vai determinar, não é? Então, o que acontece? Existia sempre essa espera por esse reino, e todos eles têm certeza que o reino de Deus será um reino aqui na Terra. Então, quando o Constantino se converte, no ano 312, que ele se converte e o Império se torna cristão, muitos começam a pensar o seguinte, olha, então agora vai começar o milênio, porque é o reinado da igreja. Ah, ok. Né? Então, muitos pensaram o seguinte, então agora começa o reinado da igreja, 1000 anos, e muitos achavam que Jesus voltará no ano 1000. Né? Desde que ele nasceu, então a igreja começa e vai até o ano 1000. Tanto que Jerusalém ficou lotada de pessoas no ano 1000 ali, todos pensando que Jesus voltaria ali no ano 1000. E o que acontece? E nisso foi indo. Quando no século V, ano 400 e alguma coisa, quando a Roma é destruída, Alarico entra e destrói Roma, essa esperança de que a igreja agora a capital do império tinha se tornado cristã e agora foi destruída.
Mudou de figura a história. Mudou de figura. Então o que acontece? Santo Agostinho escreve o livro chamado A Cidade de Deus. Livro maravilhoso. E muitos estudiosos dizem, e eu concordo com isso também, que de Paulo até Lutero, né, o maior deles é Santo Agostinho, né? Divide-se assim, o apóstolo Paulo, Santo Agostinho e Martim Lutero. É assim que se divide os grandes teólogos, os grandes homens de Deus. Porém, quando Santo Agostinho ele vê Roma cair, ele escreve A Cidade de Deus, que é um livro maravilhoso para quem perde a esperança das coisas e tal. A Cidade de Deus é um livro maravilhoso, dizendo nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos de lá, não é esse reino aqui, tal. E vai indo, né? Santo Agostinho até dizia as mulheres que eram violentadas, cristãs que eram violentadas e tal, ele dizia, olha, a tua pureza não está somente no teu corpo, a pureza é a pureza de essa pureza que está na tua alma, que está no teu espírito, na tua mente, ninguém pode tirar de você. Uau. Eles podem tirar do teu corpo, mas da tua alma ninguém tira. Diante de Deus você continua sendo uma pessoa pura, né? Então, um livro totalmente consolador, muito bom, ele escreve ali depois da queda de Roma. Porém, ele escreve ali dizendo que quando ele vê aquilo, ele escreve dizendo o seguinte: as passagens de promessas que eram para Israel, para esse reino, elas passam para a igreja de maneira espiritual. Então toda essa visão de reino, de milênio e todas essas coisas, isso deve ser interpretado espiritualmente. Sim. E a Igreja Católica ela adotou isso como a milenista por toda a sua teologia, por toda a Idade Média, a escolástica, passando pela escolástica e tudo mais, ela adotou o amilenismo, que esse reino ele vai ser simplesmente espiritual por uma interpretação simbólica e alegórica. Então, a interpretação alegórica, o que é a alegoria? Alegoria, você pega algo que por exemplo, uma história, e você dá uma interpretação não do que a história está dizendo, mas algo que você interpreta a sua maneira, entendeu? Tá. Então é isso que alegoria. Uma alegoria. Então o que acontece? Por exemplo, quando Jesus diz eu sou a porta, está dizendo alegoricamente, ele não é uma porta literal. Entendi. É quando você expande isso para uma interpretação geral da Bíblia, coloca-se tudo como alegoria. Muito a alegoria surgiu principalmente em Platão, porque o que acontece? Quando Platão viu que os deuses gregos eram muito absurdamente devassos e perversos, ele diz, não, isso daí quer dizer outra coisa. Né? Vamos alegorizar o negócio para não ficar tão ruim para o nosso lado. E a escola de Alexandria, no começo da igreja, haviam duas escolas principais de interpretação bíblica, que era a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, na Síria. A escola de Alexandria adotava a interpretação alegórica, porque tinha muita influência de Platão e de todos os filósofos gregos, tinha muita influência. A de Antioquia já era a gramática histórica que nós usamos hoje. Ok. E isso, Santo Agostinho adotou essa interpretação alegórica, e isso durou até a reforma. Os reformadores protestantes, nessa parte de profecias e escatologia, adotaram a mesma visão. A milenista. O milênio é simbólico. Sim. Sendo o livro de Apocalipse simbólico, tudo que está ali é simbólico. Então os 1000 anos também serão simbólicos. Ok? Então, depois de muitos anos de estudos, e vai se estudando, não são simbólicos. Esses anos são... É porque acontece um reino terreno. Terreno, real, 1000 anos. 6 vezes falando sobre 1000 anos, né? Durante o decorrer dessa época. Então... Sim. Quando ele diz aqui no versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Nós vamos ver isso daqui no livro de Isaías. Vamos lá no Isaías, no capítulo 24 de Isaías. Olha que coisa interessante, que Isaías já profetizou isso há muito tempo, né? Capítulo 24... Nós vamos começar do versículo 21. Ok? Veja, ele diz assim, naquele dia, que dia? O dia do final dos tempos. Sempre quando se fala assim, naquele dia, o dia do Senhor, né?
Naquele dia o Senhor castigará no alto as potestades no céu. Sim. Então você vê que Deus castigará as potestades que estão no céu. Por isso, Satanás. E embaixo os reis da terra serão amontoados como presos numa masmorra. Serão encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Então será preso por muitos dias. Aqui em Apocalipse diz 1000 anos. Ok. E ele diz assim, pegou o dragão, a antiga serpente, e amarrou por 1000 anos e lançou-a no abismo. Agora veja o que o apóstolo Pedro diz na segunda carta de Pedro, no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, no versículo 4. Sim. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, em alguma tradução está num abismo, Sim. os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ah, ok. Então ainda é uma pausa, né? Então, por exemplo... É uma sala de espera. Uma sala de espera para o Lago de Fogo. O Lago de Fogo, a besta e o falso profeta já estão lá. Já. Agora, esses daqui estão reservados para o juízo final. Você vê que o juízo do falso profeta e da besta já foi logo. Sei. Já vai direto para lá. Esses anjos que pecaram, que não... Algumas traduções estão que não guardaram a sua posição angelical, né, que Deus deu a eles, foram lançados lá e estão lá, guardados em cadeias, na escuridão, aguardando o juízo final. Isso aconteceu com Satanás e amarrou por 1000 anos. Versículo 13 ele diz, lançou no abismo e ali encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, por que Satanás vai ficar preso por 1000 anos? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Por que ele vai ficar preso? Por que já não resolve logo essa história? Não resolve logo a história, não é? Então nós nos perguntamos essas coisas. Por que Deus fez isso? Bom, aqui nós temos algumas coisas para dizer. O que acontece? Aqui está dizendo que ele enganava as nações, para que não enganasse mais as nações. Então, desde que Adão peca de Caim, até esse final aqui, até ele ser amarrado, não fala que ele enganava só pessoas, enganava nações também. Então, nações dirigidas, enganadas por Satanás. Então, quando você vê uma nação se levantando contra a outra, quando você vê um Hitler na Alemanha matando judeus, quando você vê um Stalin, um Trotsky, um Lenin matando milhares de pessoas só com uma canetada, isso é Satanás enganando as nações, prometendo um reino aqui, prometendo coisas maravilhosas aqui na Terra, ou uma pessoa que vai resolver o problema. Por todo esse tempo ele foi enganando. Ele enganava as nações. Então, primeiro, ele é preso para não mais enganar as nações. E nós sabemos que nós cristãos, nós temos uma luta. São 3 coisas que nós lutamos. A carne, não é? O mundo e Satanás. É porque o mundo jaz no maligno. Ok? Então, essa luta nossa é ferrenha. A carne contra o espírito, né? O espírito contra a carne, o Satanás e este mundo que está aqui. Muito bem, aqui, o mundo agora, que é regido por Satanás, nós não teremos mais essa luta. Por quê? Porque é Cristo quem vai reinar. Ele vai começar a reinar por 1000 anos. Então aqui acabou a nossa luta contra o mundo. Ok. Acaba a luta com Satanás. Satanás não vai haver mais tentação, porque ele está preso por 1000 anos. Aqueles que não nasceram de novo, porque o que vai acontecer? Foi destruído aqui. Satanás foi preso e foram destruídos os inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus. E Cristo reinará sobre as nações com cetro de ferro. Lembra que nós falamos semana passada? Ele Sim. vai reinar com cetro de ferro sobre as nações. Então o que acontece? Essas nações que sobraram aqui, que não receberam a marca da besta e não morreram como mártires, Sim. eles ficarão aqui.
Uau. E serão reinados por Cristo por 1000 anos. Porém, essas pessoas terão filhos. Vão repopular a terra, porque vão morrer um monte de gente. A terra vai ficar com poucas pessoas. Essas pessoas que sobrarem repopularão a terra. Sim. Esta terra vai ser cheia. Isaías fala disso, né? Na semana que a gente fala mais sobre isso, sobre como será o milênio. Então, o que acontece? Essas pessoas vão crescer, vão popular a terra, só que os filhos dela, os netos, os bisnetos, eles não terão outro reino. Eles vão conhecer somente o reino de Cristo. E eles não são pessoas nascidas de novo. Uau, sim. Nós, igreja, somos nascidos de novo pelo Espírito. Eles ainda têm a carne para lutar contra. Agora, veja o que Isaías diz no capítulo 65, né? O profeta Isaías. Versículo 17. Vede, eu crio novos céus e nova terra. Sim. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo. Nunca mais será ouvida nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem. Então vai haver muita longevidade, né? Yeah. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. O pecador. Uau. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. E aí ele vai... Aí no versículo 25 ele diz assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha como boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, veja, no milênio haverá morte ainda. Porque o pecador que morrer com 100 anos, vai morrer porque pecou. Tá? Por quê? Porque uma criança que nascer no ano 300 do reinado de Cristo, no ano 500 ela terá 200 anos. Né? Será jovem ainda nessa época. Mas o que acontecerá? Ainda ele vai ter que lutar contra a carne, porque ele não conheceu outro reino a não ser o de Cristo. E o que acontece? Na nossa mente, sempre o que se diz é o seguinte: olha, as pessoas são assim por causa do ambiente que elas vivem. O homem é mau, sabe por quê? Porque ele é pobre. O homem é mau porque ele sofreu injustiça. O homem se torna mau porque as pessoas o fizeram mal. A sociedade são vítimas da sociedade. Mas aqui não haverá vítima da sociedade. Uhum. Não haverá ninguém fazendo mal para a pessoa. Não haverá mal no meu santo monte, diz o Senhor. Mas a raiz... O boi vai pastar com o leão. O leão vai comer palha. A criança vai brincar com a serpente. Não é? Então não haverá mal. Mas ainda tem a carne. E aí vem o propósito. O que acontece? Deus vai mostrar para o homem que o homem precisa nascer de novo, estar com o Espírito Santo, para que ele possa receber a Deus, para que ele possa aceitar esse reino de Deus. Porque o reino é perfeito. Por que as pessoas vão pecar se está tudo perfeito? Ah, sabe por que eu peco? É porque, por causa disso, que eu fui tentado, ou porque alguém fez isso para mim, ou porque aconteceu isso. Nós pecamos por causa da nossa natureza. Sim. Porque Satanás não vai estar lá, né? Não vai ter Satanás para tentar. Né? Porque muita pessoa... eu fui tentar porque é o bicho. Satanás me tentou e eu caí. Né? Ah, não, a carne é fraca e tudo, ok. Ou é a situação, o mundo que vive em volta, né? A situação do mundo que fez com que fizesse isso. Aqui vai ver, tá tudo perfeito. Não terá problema nenhum. Porque um dos grandes problemas não vai estar aí, mas a carne continua por aqui. A carne continua. Então aqueles que nascerem não são nascidos de novo, não são igreja. Sei. E eles vão passar pelo reino de Cristo e Deus vai mostrar, olha o que é o homem. O homem é isso. Eu criei o Adão no paraíso perfeito lá. E Adão pecou contra mim. Agora, vocês passaram por todo esse problema, entraram no reino de Cristo, e olha aqui, nesses 1000 anos... Vamos ver o que vai acontecer. No próximo episódio a gente vai ver o que vai acontecer. Nesses 1000 anos, olha aí os homens, não é?
Então, por isso que Satanás é preso por 1000 anos. Porque aqui diz assim, não mais enganasse as nações até que 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Ok, então isso é assunto para o próximo episódio, meu. No próximo episódio, vamos estar falando porque é necessário que ele seja solto. É o teste final aqui dos homens. Sei. Que viveram 1000 anos com Cristo numa... Vamos ver como é que foi. O desejo de muita gente, né? Viver diretamente com o Senhor, né? Eu quero viver com Cristo, né? Então... Agora, imagine, meus irmãos, a terra perfeita, numa temperatura perfeita. Sei. Não muito aqui, calor. Sem doença, sem doença, sem fome. Não vai ter hospital. Longevidade, comida em abundância, não calor extremo, nem frio extremo, né? Não dor, nada. Num clima perfeito, como era o paraíso. Lembrando que isso aqui, essa profecia aqui de Isaías, né, foi escrita praticamente 600 anos antes da palavra que João recebeu do Senhor, para você ter uma ideia. Então, quer dizer, a Bíblia explicando a Bíblia. A própria Bíblia. Gente, então é isso aí, ó. Aqui, né? Isaías, como é que Isaías recebendo essa palavra, ele escrever isso, né? Me fala. É um negócio muito estranho. Porque ele olha ali, você vê, Isaías escreve isso, e a época que Isaías escreve isso é uma época terrível, que Isaías estava em problema, estava indo pro cativeiro, e aconteceu um monte de coisa. Sim. E Deus falando para ele, não, vai haver um tempo, Isaías, que sabe o que vai acontecer? Profetiza isso aqui, vai acontecer um novo céu e nova terra. Eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Ok, tá bom. Isaías olhando tudo aquilo e falando, quando... Por isso que o apóstolo diz que os apóstolos inquiriam de quando seria esses tempos de profecia, porque eles não sabiam. Sabia que Deus tinha falado, mas foi passaram em torno de 600 anos, foi escrito isso aqui, tá? E agora nós estamos aí, né, depois de 2000 e poucos anos, tá? Lendo isso aqui e sabendo o seguinte, que pelo que está acontecendo, por tudo que está... A leitura, né? Que a gente está vendo hoje do mundo, né? Tá aqui realmente, essa geração é uma geração, como é que eu diria? Privilegiada do que está acontecendo, o acesso que tem hoje. Porque isso aqui, a gente não tinha essas informações. Eu, que tenho uma pessoa um pouco mais antiga de fé, com 40 e poucos anos, né? Já tinha pouco acesso, né? Você imagina quem era do passado. E agora que a coisa está muito rápida, né? Rápida. Muito rápido. Então, você pode ter esse acesso aí no teu celular. É isso aí. Olha que maravilha. Pesquisa, estuda, tá? Não, Alfredo? Uma bênção, né? A pessoa pode estar assistindo aqui no celular, voltando para casa de busão ali. Ou do metrô, do trem ali. Uber, seja lá de qualquer que for, aqui, ó, fone no ouvido. Também. Assistindo. Rapaz, isso vai acontecer. A notícia, viu? Essa notícia fresca, né, Alfredo? Fresquinha. Né? Notícia fresquinha saindo para nós aí, né? Ok, então considerações finais do Alfredo e vamos que vamos e nos veremos até o próximo episódio, que você vai ver por que ele ficou preso e quando ele vai ser solto, o que vai acontecer, não? É isso daí. Então vamos lá, né? Olha, que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus é fiel e justa. Todas as promessas dele se cumprem 100%, não falha nenhuma. E a boa palavra de Deus para nós, né? Que nós vamos estar aqui nesse milênio reinando com Cristo, né? Estaremos com Ele, estaremos vendo todas essas coisas, todas prometidas para nós. Isso aqui foi escrito para nós, para que nós soubéssemos, para que a nossa esperança estivesse nele. É isso aí, Alfredo. Amém? Beleza? Então, muito obrigado por mais uma vez ter participado conosco neste episódio do Paramount Podcast e nos vemos até o próximo episódio, que nós vamos continuar falando sobre o milênio, tá bom? Um abraço para vocês, bye bye. Tchau, tchau.